Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaro aberta a sessão neste dia 30 de julho de 2020. Solicito ao vereador Dionísio para que faça a leitura do texto bíblico. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, e os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são os bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Vocês compreenderam tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, é assim, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como o pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, saiu deste lugar. Palavra da salvação. Solicito ao vereador Marcos Antônio Molon, secretário da mesa, que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Declaro a presença de todos os vereadores. Solicito ao secretário administrativo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, realizada no dia 27 de julho de 2020, sob a presidência do senhor vereador presidente Luciano Quintino. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Dionísio Desan para a leitura do texto bíblico. Em seguida, requereu ao vereador Marcos Molon, secretário da mesa, que fizesse o registro dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Após, solicitou ao secretário administrativo a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma submetida à discussão e votação, aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, solicitou a leitura da matéria de expediente, constando na pauta as seguintes proposições: correspondências gerais, indicação número 12/2020, de autoria do vereador Almezino Bettini, que indica, para a comunidade de Jaciguá, instalação de postes e luminárias. Indicação número 13/2020, de autoria do vereador Almezino Bettini, para a comunidade de Jaciguá, recuperação da pavimentação da rua Antônio Debona. Após, por não haver mais matéria de expediente, o senhor presidente concedeu uso da tribuna aos senhores vereadores, que fizeram uso da mesma na seguinte ordem: vereador Dionísio Desan, vereadora Leila Davi, vereador Almezino Bettini e vereadora Ana Gaburro. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra, o senhor presidente prosseguiu para a matéria de ordem do dia e solicitou ao secretário a leitura da matéria a seguir. Projeto de lei número 24/2020, altera a lei número 1.265, de 23 de maio de 2019, e dá outras providências. Colocado em discussão, comentou sobre o projeto o vereador Dionísio Desan. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Por não haver mais matéria de ordem do dia, seguiu para o encerramento da sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos senhores vereadores. Os inteiros teores dessa sessão e dos pronunciamentos ocorridos estão gravados em HD, arquivado nesta Câmara Municipal sob o registro. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, número 23/2020, 27/7/2020. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer.
Projeto de Lei número 04/2020, que dispõe sobre a criação, composição e atribuição da Comissão Central de Compras no âmbito da Prefeitura Municipal de Vargem Alta e da outras providências. Conclusão do relator. Com fulcro no artigo 43 do Regimento Interno desta Câmara, foi encaminhado a esta comissão o caderno processual de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação, composição e atribuição da Comissão Central de Compras no âmbito da Prefeitura Municipal de Vargem Alta e da outras providências. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e redação técnica. A Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 Covid-19, alterou a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecido como a Lei de Responsabilidade, e passou a prever o seguinte. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 4. Criar ou majorar auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive o de cunho indenizatório, em favor de membros do Poder e do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Os dispositivos vedam a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, bem como a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas e representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os indenizatórios, em favor de membros de poder do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, e seus dependentes, salvo quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. As proibições têm início com a vigência da lei em 28 de maio de 2020, termo inicial da vigência da lei, artigo 11, que vigorarão até 31 de dezembro de 2021, conforme delimitado no caput do artigo 8º. Dúvida insurge quando a melhor exercício da parte final e exceção disposta em ambos os incisos. Vale dizer determinação legal, editada até que o momento configura a exceção, a proibição de concessão, criação ou majoração de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório. Para responder tal indagação, recorre-se ao método histórico de interpretação, traz-se a lume do parecer número 27/2020, da palavra do relator senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, elaborado por ocasião de trâmite do processo legislativo que culminou com a Lei Complementar número 173/2020 e corrobora com o atendimento de que a ressalva da parte final dos incisos 1 e 4 tem por escopo preservar eventuais direitos adquiridos por força de legislação anterior ao início da vigência da Lei Complementar número 173/2020, de 28 de 5 de 2020. Por fim, tenho a perfeita compreensão de que os períodos de calamidade como o atual requerem aumentos de gastos públicos, tanto destinados a ações na área de saúde, como em áreas relativas à assistência social e preservação da atividade econômica. Por outro lado, é necessário pensar no Brasil pós-pandemia. O aumento dos gastos hoje implicará maior conta a ser paga no futuro. A situação é ainda mais delicada porque já estamos com um elevado grau de endividamento. Dessa forma,
para minimizar o impacto futuro sobre as finanças públicas, proponho limitar o crescimento de gastos com pessoal, bem como a criação de despesas obrigatórias até 31 de dezembro de 2021. Nesse sentido, propusemos vedar reajustes salariais ou de qualquer outro benefício a funcionários públicos, bem como contratação de pessoal, exceto para repor vagas abertas até o final do próximo ano. Proibimos também medidas que levem ao aumento de despesa obrigatória acima da taxa de inflação. Tomamos o cuidado, contudo, de permitir o aumento de gasto para as ações diretamente ligadas ao combate dos efeitos da pandemia do Covid-19. E, por razões de constitucionalidade, mantivemos o respeito à legislação já aprovada antes desta lei complementar, inclusive a lei número 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento. A transposição dos servidores dos ex-territórios já foi determinada em lei e não poderia ser impedida quando somente restam procedimentos e atos burocráticos para concluí-la. Grifo nosso. Página 34 do parecer, disponível em acesso em 13/7/2020. Por consequente, à luz da CF 88 e da teologia legal, entende-se que a expressão, exceto quando derivado, de determinação legal anterior à calamidade pública deve ser compreendida como exceto quando derivado de determinação legal anterior aos efeitos atribuídos ao reconhecimento do estado de calamidade pública por esta lei, de modo que se preservem as determinações legais editadas até 27/5/2020. Constata-se, assim, que as proibições de conceder a qualquer título vantagem de aumento, reajuste ou adequação de remuneração, bem como de criar ou majorar auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representações ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório aos membros do poder e de órgãos, servidores e empregados públicos e militares e respectivos dependentes, inicia-se em 28/5/2020, data de início de vigência da Lei Complementar número 173/2020, e se estende até 31/12/2021, exceto os benefícios garantidos por sentença judicial transitada em julgado e concedidos por determinação legal anterior a 28/5/2020. Igualmente, chegar a igual conclusão o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de edição do ato normativo número 01/2020, de 3 de junho de 2020, que estabelece acerca das limitações com gastos de pessoal impostas pela Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Artigo 1. Ficam vedadas entre o dia 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 1. A concessão de qualquer título de vantagem, aumento, reajuste e adequação de remuneração, bem como a criação ou majoração de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, inclusive indenizatório, salvo o ato de concessão decorrer de decisão judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à vigência da Lei Complementar número 173/2020. Grifo nosso, disponível em acesso em 13/7/2020. Ressalta-se que a vedação do inciso 4 do artigo 8º cria ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, não compreende benefícios acaso direcionados aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionados a medidas de combate à calamidade pública decorrente da pandemia, nesse diapasão, em que passe o ajuizamento de ações diretas de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionado a constitucionalidade de alguns preceitos contidos na Lei Complementar número 173/2020. Essa norma deve ser seguida com fluxo no princípio da presunção de constitucionalidade das leis, uma vez que não há qualquer decisão declarando a sua inconstitucionalidade, ou ainda em sede liminar, suspendendo seus efeitos. Desse modo, o projeto de lei em análise que dispõe sobre a criação de Comissão Central de Compras da Prefeitura Municipal, bem como de 3 gratificações para os servidores que irão compô-la, afronta os preceitos supracitados da Lei Complementar número 173/2020, ou seja, cria benefícios para servidor em período vedado, 28 de maio de 2020,
a 31 de dezembro de 2020, razão pela qual não deve prosperar. Importante mencionar ainda que o fluxo do artigo 44 do Regimento Interno desta Câmara compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o exame técnico de matéria financeira e orçamentária como do presente projeto. Após análise minuciosa da matéria, verificou-se que há óbice de ordem legal por afrontar a Lei Complementar número 173/2020. Relator, vereador Antônio Orley Zanol. Decisão da comissão. Somos contrários à matéria acima mencionada na forma das conclusões do relator. Vereador presidente Gabriel Magri, vereador secretário Antônio Orley Zanol. Sala das Comissões, 13 de julho de 2020. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Parecer. Projeto de Lei número 04/2020, que dispõe sobre a criação, composição e atribuição da Comissão Central de Compras no âmbito da Prefeitura Municipal de Vargem Alta e da outras providências. Conclusão do relator. Com fulcro no artigo 43 do Regimento Interno desta Câmara, foi encaminhado a esta comissão o caderno processual de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação, composição e atribuição da Comissão Central de Compras no âmbito da Prefeitura Municipal de Vargem Alta e da outras providências. Cabe à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas opinar quanto ao aspecto financeiro e contábil. A Lei Complementar 173/2020, no que respeita aos dispositivos analisados neste parecer, contém a seguinte redação. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. D. 1. Conceder qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos e militares, exceto quanto derivado de sentença judicial transitada e julgada ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Criar cargo, emprego ou função que implica o aumento de despesa. 3. Alterar a estrutura de carreira que implica o aumento de despesa. 4. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias no que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para a prestação de serviço militar e outras contratações de alunos de órgãos de formação militar. 5. Realizar concurso público, exceto que para reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. 6. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representações ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros do poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. 7. Criar despesas obrigatórias de caráter continuado, ressalvando o disposto nos parágrafos 1º e 2º. O artigo mencionado promoveu mudanças na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que afetou novas obrigações aos entes federados e em decorrência da declaração de estado de calamidade pública por conta da pandemia Covid-19. Logo, o caput do disposto é possível compreender o objetivo da Lei Complementar e sua extensão, pois para entes políticos que foram afetados pela calamidade pública, a expressa proibição de adotar medidas administrativas cuja finalidade seja de aquisição de direitos e vantagens pelos servidores públicos, que provoque o aumento de despesa. O período de exceção compreende o dia 28 de maio de 2020, data de vigência da Lei Complementar 173/2020, até 31 de dezembro de 2021, salvo ulterior revogação desta regra. Mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, julgou a constitucional a autonomia dos entes federativos subnacionais, estados, municípios e Distrito Federal, para editar políticas de combate à pandemia do Covid-19, no âmbito de seus territórios. Por consequência, esta decisão conferiu eficácia aos atos administrativos destes entes, que declaram
calamidade pública. Assim, as restrições contidas no artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020, embora bastante questionáveis sob o ponto de vista da constitucionalidade, somente podem deter eficácia enquanto perdurar o estado de exceção provocado pelo Covid-19, em especial durante a calamidade pública. A referência ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal deixa mais evidente este entendimento, porque a redação do caput é a seguinte: artigo 65, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, da hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, portanto, as medidas de restrição de gastos com o pessoal em face de calamidade pública valem enquanto perdurar a situação. O primeiro aspecto nefasto da lei complementar sob o exame refere-se à impossibilidade de concessão de qualquer forma de melhoria remuneratória aos servidores públicos, seja por meio de vantagem pessoal em razão do exercício do cargo ou atividade em condições especiais, como o aumento ou reajuste ou adequação do vencimento, conforme artigo 8º, inciso 1. Outro sim, reitera a proibição de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas e representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, e criar despesas obrigatórias de caráter continuado. De acordo com os incisos 6º e 7º do mesmo artigo da lei complementar, significa dizer que a norma suprimiu por tempore prerrogativa dos chefes dos poderes executivos e dos entes políticos da iniciativa de lei local versando sobre a carreira de servidores públicos, bem como a atribuição dos órgãos legislativos de discutir e votar tais proposições. Trata-se, na prática, do efetivo congelamento linear das remunerações de todos os servidores públicos, pelo menos até o fim de 2021. Desse modo, o projeto de lei em análise que dispõe sobre a criação de Comissão Central de Compras da Prefeitura Municipal, bem como de 3 gratificações para os servidores que irão compô-la, afronta os preceitos supracitados na Lei Complementar número 173/2020, ou seja, cria benefício para o servidor em período vedado 28 de maio de 2020 a 21 de dezembro de 2021, razão da qual não deve prosperar. Após análise minuciosa da matéria, verificou-se que há óbice de ordem legal por afrontar a Lei Complementar número 173/2020. Relatora Gilda Maria Pedruzzi. Decisão da comissão. Somos contrários à matéria acima mencionada na forma das conclusões do relator. Sala das Comissões, 13 de julho de 2020. Vereador membro Darli Jaime Fassarella. Vereadora membro Gilda Maria Pedruzzi. Os pareceres contrários ao projeto de lei número 4/2020 está em discussão. Vereador Gabriel Magre. Nós, nas comissões, decidimos estar contrário porque se trata de lei, já que foi criada uma lei complementar, de acordo com a Constituição Federal, que nós, como legisladores, estamos aqui para aprovar leis. Então, eu acho que não seria eficiente da nossa parte estar sendo favorável a este projeto, de acordo com as informações que vem a Lei 173. Então, o motivo pelo qual nós decidimos estar votando contrário é para estar seguindo a lei pela qual é constituída pela Constituição Federal. Parecer continua em discussão. Vereador Almezindo. Uma boa noite a todos. Como o vereador Gabriel colocou, esse projeto foi baixado aqui na Câmara, acho que, se não me engano, no final do mês de março, e logo depois criou essa lei complementar, dizendo que não podia criar essas despesas, que no caso a gente, votando o projeto, caso ele seria aprovado, estaria contrário às proibições aqui da Lei Complementar 173. Então, por isso o parecer foi contrário, devido à questão da responsabilidade que nós devemos aqui ter como legisladores desse município. Obrigado.
Parecer continua em discussão. Vereador Darli. Boa tarde a todos, né? Como meus colegas já disseram, né, na comissão. Presidente, ele é um projeto interessante aqui para o município de Vargem Alta, uma vez que esse projeto ia praticamente unificar várias compras. Por exemplo, para evitar que uma secretaria compre, faça uma licitação, por exemplo, e compre um pneu, por exemplo, num valor, e outra secretaria compra em outro. O intuito desse projeto, basicamente, seria isso. Mas devido aqui a esse acordo, né, como o colega Gabriel disse, de acordo com a Lei 173, né, ele fica inviável neste momento. Aprovar porque parece que é um acordo federal para que não aumente as despesas públicas nesse restante de ano e até 2021. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um projeto interessante para que o município possa, assim, ter um controle maior sobre suas atividades. Esperamos que, assim que passar essa situação, os próximos gestores que estiverem aqui, né, possam rever, que o próximo gestão executiva também, né, como a legislativa, possa rever essas coisas para você fazer com que a coisa ande mais rápido também. Quanto menos, por exemplo, processo de licitação que tiver, menos trabalho, né, para a prefeitura e mais rápido as coisas andam. Então, o motivo assim da rejeição não é assim contrário, o meu voto contrário ao teor do projeto. É simplesmente porque a lei, né, neste momento não permite, mas é um projeto sem dúvida nenhuma interessante. Parecer continua em discussão. Vereador Dionísio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as comissões por levantar esse questionamento diante desses projetos. Como foi citado, os projetos são maravilhosos, mas hoje o nosso município não tem condições de arcar com despesas. Então, hoje, desde a enchente para cá, o nosso município vem desgastando em todas as partes. E nós, como vereadores, legisladores, nós temos que ficar atentos. Então, eu agradeço aí às comissões que ficaram atentos nessa observância e tendo essa visão melhor para o município, porque não é o momento hoje de aprovar projeto que tenha gasto, que venha ter custo para nós. Então, meus parabéns e eu também sou contra esse projeto também aqui. Os pareceres continuam em discussão. Os pareceres contrários ao projeto de lei número 4/2020 está em votação. Os vereadores que concordam com os pareceres permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 09/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer 1 da matéria. Projeto de lei número 09/2020, que institui o Programa Municipal de Economia Popular Solidária, combate à pobreza e a desenvolvimento sustentável no município de Vargem Alta. Conclusão do relator. Confluto no artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhado a esta comissão um caderno processual de autoria do Executivo que institui o Programa Municipal de Economia Popular Solidária, combate à pobreza e desenvolvimento sustentável no município de Vargem Alta. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e redação técnica. A Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, alterou a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e passou a prever o seguinte. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de: 7º, criar despesas obrigatórias de caráter continuado, ressalvado o disposto no artigo dos parágrafos 1 e 2. Parágrafo 1º, o disposto nos artigos 2, 4, 7 e 8º do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.
Parágrafo 2º. O disposto do inciso 7º do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesas, observado que 1. Em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes e 2. Não implementada a prévia compensação, a lei ou ato será eficaz quando não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade. As proibições têm início com a vigência da lei em 28 de maio de 2020, termo inicial da vigência da lei, artigo 11, e vigoração até 31 de dezembro de 2021, conforme delimitado no caput do artigo 8º. Esclarecedor o parecer número 27/2020 da palavra do relator senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, elaborado por ocasião do trâmite do processo legislativo que culminou com a Lei Complementar número 173/2020 e que corrobora com o entendimento de que a lei visou reservar eventuais direitos adquiridos por força de legislação anterior ao início da vigência da Lei Complementar número 173/2020, de 28 de 5 de 2020. Por fim, tenho perfeita compreensão de que os períodos de calamidade como o atual requerem aumentos de gastos públicos, tanto destinados às ações na área da saúde, como em áreas relativas à assistência social e preservação da atividade econômica. Por outro lado, é necessário pensar no Brasil pós-pandemia. O aumento dos gastos hoje implicará maior conta a ser paga no futuro. A situação é ainda mais delicada porque já estamos com elevado grau de endividamento. Desta forma, para minimizar o impacto futuro sobre as finanças públicas, proponho limitar o crescimento de gastos com pessoal, bem como a criação de despesas obrigatórias até 31 de dezembro de 2021. Nesse sentido, propusemos vedar reajustes salariais ou de qualquer outro benefício aos funcionários públicos, bem como contratação de pessoal, exceto para repor vagas abertas, até o final do próximo ano. Proibimos também medidas que levem ao aumento de despesa obrigatória acima da taxa da inflação. Tomamos cuidado, contudo, de permitir aumento de gastos para ações diretamente ligadas ao combate dos efeitos da pandemia da Covid-19. E, por razões de constitucionalidade, mantivemos o respeito à legislação já aprovada antes desta lei complementar, inclusive a Lei número 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento. A transposição dos servidores dos ex-territórios já foi determinada em lei e não poderia ser impedida, quando somente restam procedimentos e atos burocráticos para concluí-la. Página 34 do parecer disponível em acesso em 13/7/2020. Importante mencionar que a despesa obrigatória de caráter continuado, segundo o artigo 8º, parágrafo 2º, 1 da Lei Complementar número 173/2020 e do artigo 17 do caput da Lei Complementar número 101/2000 é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que estabelece a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios financeiros. Tal vedação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º, não se aplica à medida de combate à calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, cuja vigência e efeitos não ultrapassam a sua duração. De acordo com o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, também não se aplica se houver prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa. Nesse diapasão, em que se pese o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade de alguns preceitos contidos na Lei Complementar número 173/2020. Essa norma deve ser seguida, com fulcro no princípio da presunção de constitucionalidade das leis, uma vez que não há qualquer decisão declarando a sua inconstitucionalidade, ou ainda em sede liminar, suspendendo seus efeitos. Desse modo, o projeto de lei em tela estabelece sobre a criação do Programa Municipal de Economia Popular Solidária,
combate à pobreza e desenvolvimento sustentável por meio de vários instrumentos, como implantação e a operacionalização das unidades operacionais do Banco Comunitário, artigo 1º, parágrafo 1º. Projetos, artigo 6º, parágrafo único. Prestação de assistência financeira, artigo 14º, 5º. Atividades de fomento de formação continuada dos empreendimentos econômicos populares e solidários, artigo 15º, e benefícios no valor de R$ 100 aos beneficiários com perfil de baixa renda, artigo 12, parágrafo 1º e 2º, que ocasionam a criação de despesa obrigatória, ou seja, conforme explicitado anteriormente, ocorrerá a criação de despesa obrigatória, não se enquadrando nas exceções, pois não se trata de medida de combate à calamidade relacionada à Covid-19, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Não consta no projeto quaisquer referência à duração desta despesa, bem como não há prévia compensação por meio do aumento de receita ou redução de despesa, o que afronta os preceitos supracitados da Lei Complementar número 173/2020, razão pela qual não deve prosperar. Importante mencionar ainda que o fluxo do artigo 44 do Regimento Interno dessa Câmara compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o exame técnico de matéria financeira e orçamentária como do presente projeto. Após análise minuciosa da matéria, verificou-se que há óbice de ordem legal por afrontar a Lei Complementar número 173/2020. Relator, vereador Antônio Orley Zanol. Decisão da comissão. Somos contrários à matéria acima mencionada, na forma das conclusões do relator. Sala das sessões 13 de julho de 2020, vereador presidente Gabriel Magre, vereador secretário Antônio Orley Zanol. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer 1 da matéria. Projeto de lei número 9/2020, que institui o Programa Municipal de Economia Popular Solidária, combate à pobreza e desenvolvimento sustentável no município de Vargem Alta. 2. Conclusão do relator. Com fluxo no artigo 43 do Regimento Interno dessa Câmara, foi encaminhado a esta comissão um caderno processual de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Economia Popular Solidária, combate à pobreza e desenvolvimento sustentável no município de Vargem Alta. Cabe à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinar quanto ao aspecto financeiro e contábil. A Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, alterou a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, e passou a prever o seguinte. Essa lei estabelece o chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Para tanto, ela também promoveu algumas alterações na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. É interessante perceber de que se trata, portanto, de uma lei temporária, ou, em verdade, de uma lei excepcional, eis que somente vigorará enquanto as circunstâncias da pandemia que assola todo no país e o mundo permanecerem, travando o desenvolvimento da economia nacional. O artigo 1º da Lei Complementar 173 diz quanto ao seu caráter temporário e excepcional que, artigo 1º, fica instituído nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19. Atende-se, neste ponto, ao cenário de fundo, de cunho político, econômico e social, cuja dinâmica é deveras tensa e aferecida do ponto de vista institucional. Ao tempo em que os estados e municípios pleiteavam autonomia federativa plena para aplicarem as restrições econômicas, financeiras e de toda a ordem decorrente das condições sanitárias oriundas do coronavírus. A fim de preservarem a vida e a saúde pública, as consequências econômicas de uma paralisação da economia nacional são gravíssimas e se alastram. Por conta da enorme restrição da circulação de bens e serviços, bem como de geração de renda que a pandemia ocasionou, o prejuízo financeiro se avolumou em curva acentuada e em um intervalo de tempo muito curto, o que se verificou, note, em apenas 2 meses.
Nessa seara de severas restrições, enquanto o governo federal esperava que a economia não fosse completamente fechada, travando uma verdadeira batalha com alguns estados e federações, para que o comércio e os serviços não fossem paralisados. A maioria das autoridades máximas dos poderes executivos estaduais e municipais impuseram a quarentena e, em alguns casos, a paralisação total, no lockdown, mantendo apenas os serviços considerados essenciais. Isso tudo, inevitavelmente, reduziu drasticamente a receita tributária de todos os entes federativos. Com isso, poucas semanas após a adoção de restrições tão severas para a economia, embora em prol da saúde pública e da permanência do sistema público de saúde, não houve outra saída aos estados e federação senão pedir socorro aos cofres públicos da União. Diante de todo o contexto, a Lei Complementar 173/2020 surge, então, com a dupla visão institucional, tecendo normas que buscam o reforço do impacto federativo e, bem assim, do equilíbrio financeiro das contas públicas. Busca, com efeito, e desde já, uma retomada nacional, ao menos do que toca à sobrevivência dos serviços públicos e do funcionamento da máquina estatal em seus mais basilares sistemas. Mas, além disso, a referida lei complementar também busca contingear gastos que podem, por um tempo, serem suspendidos. Desse modo, o projeto de lei em tela estabelece a criação do Programa Nacional de Economia Popular Solidária, combate à pobreza e desenvolvimento sustentável, por meio de vários instrumentos, como a implantação e operacionalização das unidades operacionais do Banco Comunitário, artigo 1, parágrafo 1º, projetos, artigo 6º, parágrafo único, prestação de assistências financeiras, artigo 14º, 5, atividades de fomento de formação continuada dos empreendimentos econômicos populares e solidários, artigo 15º, e benefícios no valor de R$ 100 aos beneficiários com perfil de baixa renda, artigo 12, parágrafo 1º e 2º, que ocasionam criação de despesa obrigatória, seja, conforme explicitado anteriormente, ocorrerá a criação de despesa obrigatória, não se enquadrando nas exceções, pois não se tratar de medida de combate à calamidade relacionada ao Covid-19, cuja vigência e efeitos não ultrapassam a sua duração. Não consta no projeto quaisquer referência à duração dessas despesas, bem como não há prévia compensação por meio do aumento de receita ou redução de despesa, o que afronta os preceitos supracitados na Lei Constitucional número 173/2020, razão pela qual não deve prosperar. Após análise minuciosa da matéria, verificou-se que há óbice de ordem legal por afrontar a Lei Complementar número 173/2020. Relatora Gilda Maria Pedruzzi. 3. Da decisão da comissão. Somos contrários à matéria acima mencionada, na forma das conclusões do relator. Sala das Comissões, 13 de julho de 2020. Vereador membro Darli Jaime Fassarella. Vereadora membro Gilda Maria Pedruzzi. Os pareceres contrários ao projeto de lei número 9/2020 está em discussão. Vereador Gabriel. Da mesma forma, né, que eu já coloquei no primeiro parecer, a gente vai colocar novamente aqui para ficar frisado, para que as pessoas entendam que não é o objetivo nosso estar votando contra esta proposta. Só que, porém, nós estamos seguindo uma lei que está proibindo qualquer gasto dentro desse período, até o dia 31 de dezembro. Então, se nós estivermos sendo favorável, nós estamos infringindo uma lei que foi criada pela Constituição Federal. Então, eu gostaria de deixar bem claro que seria um projeto favorável à população, a gente sabe da necessidade da população, mas que, no momento, nós, como aprovadores de leis, nós não teria como estar votando contra uma lei constitucional. Obrigado. O projeto continua em discussão. O parecer continua em discussão. Vereadora Ana Gabu. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu vi com muito bons olhos esse projeto. Seria um projeto muito importante para ajudar as pessoas menos favorecidas e
também com essa pandemia, muitas famílias, né, estão com dificuldade. Mas, diante dessa lei 173 de 2020, que vai até 2021, até dezembro de 2021, não é isso? Então, a gente não pode estar votando favorável por causa que a gente vai em contra ao que o Tribunal de Justiça está pedindo a gente. Mas eu gostaria de fazer um pedido a esta casa, que pedisse, como diz o vereador Darli, o primeiro projeto, que ele pudesse mandar novamente um projeto como esse, que é importante para a população e tem muita gente que necessita, sim, dessa ajuda. E como a prefeitura quase que não pode ajudar, né? Quase que nunca as pessoas, quando tem uma oportunidade dessa, a gente, diante dessa lei 173, a gente não vai poder ser favorável. Mas eu seria favorável se eu pudesse, se essa lei não me impedisse. O projeto continua em discussão. Desculpa o projeto não parecer. Vereador Dionísio. Primeiramente, boa tarde, presidente, que eu não comentei. Boa tarde, presidente Luciano, vice-presidente Ana Gabu, secretário Marcos, secretário Perivaldo, secretário Marcos Molon, vereador, caros colegas vereadores. Cumprimentar também o senhor Ademir Calegari, o Tico Sartori, que se encontra presente. É um questionamento aqui, só gostaria só dessa uma confirmação. Quando falou desse programa federativo, já veio recurso federal para o nosso município para o coronavírus, não veio? Veio recurso para nós aqui. E sobre, aqui na parte aqui, no item, fala para investimento, se acaso não for usar o valor. Então, que a gente pudesse observar direitinho sobre esse dinheiro que está vindo para coronavírus no nosso município, que parte que ele está sendo colocado, se realmente tem esses valores, qual parte que está sendo jogado esses valores. Porque nós temos aqui que é um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Então, se esse valor chegou ao nosso município, esse projeto aqui que o prefeito fez e a gente cancelar, nós temos que observar também para onde vai ser feito esse repasse desse valor que veio do governo federal. Então, nós temos que ficar atento, como foi falado, dona Anda, o Gabriel, são pessoas que precisam do nosso município, mas também que nós possamos ficar atentos sobre essa legalidade desse programa federativo que chegou, e essa lei existiu para todos os municípios. O projeto continua em discussão. Vereador Toninho. Boa tarde a todos. Esse projeto foi colocado aqui para nós com a ajuda de R$100 às pessoas necessitadas, que o nosso administrador aqui, que é o prefeito, o nosso governo aqui, iria movimentar o município com R$50 mil. Esse projeto, esse dinheiro não seria usado do dinheiro que veio para bancar a pandemia. Esse seria recurso do município que seria aplicado para movimentar o município. Então, com certeza uma boa ideia, mas é o que está tudo falado hoje aqui. Devido ao projeto Lei 173, se nós fomos a favor, nós indo contra o projeto, a lei. Então, é isso que aconteceu e nós hoje não podemos aprovar por isso, que então nós estamos contra a lei, né? Então, é isso que aconteceu, eu acho, na minha opinião. Obrigado aí. Os pareceres continuam em discussão. Vereador Mezino. É isso mesmo que eu ia estar colocando, vereador Dionísio, porque esse recurso não é dinheiro destinado para enfrentamento do coronavírus. Se o projeto fosse destinado para fazer alguma coisa
o combate ao coronavírus ajuda as pessoas que precisam, até porque por causa do coronavírus, seria diferente. Mas como seria um projeto de lei que ia ser o recurso municipal que ia estar bancando esse projeto. Então, devido essa lei complementar, a gente não pode estar votando a favor, porque não está indo contra essa lei complementar federal. Uma boa tarde a todos. Os pareceres continuam em discussão. Os pareceres, ao contrário, o projeto de lei número 9/2020 está em votação. Os vereadores que concordam com os pareceres permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2020. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2020, cria o artigo 134-A na Lei Orgânica do município de Vargem Alta e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Vargem Alta. Nos termos do artigo 47, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município, promulgada a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica criado o artigo 134-A na Lei Orgânica do município de Vargem Alta com as seguintes redação. Artigo 134-A. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição dos poderes executivo e legislativo do município de Vargem Alta, de servidores ativos, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido pelo regime de previdência de que trata este artigo será aposentado: 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que exegeram a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 3. Voluntariamente aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar municipal. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, o que se refere ao parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto dos parágrafos 14 e 16. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei municipal. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvando os dispostos nos artigos 5, 6 e 7. Parágrafo 5º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do município idade a tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 6º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação ou enquadramento por periculosidade. Parágrafo 7º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto inciso 3º do parágrafo 1º deste que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar municipal. Parágrafo 8º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 9º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei municipal. Parágrafo 10º. É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 11º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 12º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 13º. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711 à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargo ou empregos públicos, bem como de outra atividade sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargos acumulável, na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de cargo efetivo. Parágrafo 14º. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares do cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 15º. Aplique-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo ou de emprego público, ou regime geral de previdência social. Parágrafo 16º. O município de Vargem Alta instituirá, por lei de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 18º. Parágrafo 17º. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 16º oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 da Constituição Federal e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 18º. Somente mediante sua prévia expressa opção, o disposto nos parágrafos 16 e 17 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição da correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 19º. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei municipal, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20º. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora deste regime no município de Vargem Alta, abrangidos todos os poderes,
os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídicas definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 21º. A aposentadoria por incapacidade definida em lei será concedida quando comprovada a incapacidade total e definitiva do servidor para a execução de qualquer função prevista no plano de cargos e salários do município de Vargem Alta. Artigo 2º. Por meio da lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do RPPS, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal, observado o disposto no inciso 10º do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 3º. Lei complementar estabelecerá os requisitos de regra de transição para a aposentadoria prevista no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do município de Vargem Alta, para os servidores efetivos em exercício na data da publicação da lei complementar que fixará as regras de transição, vedada a adoção de requisitos ou condições mais severos ou rigorosos do que os instituídos pela emenda à Constituição Federal número 103, de 12 de novembro de 2019. Artigo 4º. Aplique-se no que couber o disposto nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 25º, 33º e 34º da emenda constitucional número 103 de 2019. Artigo 5º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo 1º. Para cumprir o disposto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 134-A, a lei orgânica do município de Vargem Alta, o chefe do Poder Executivo deverá encaminhar o projeto de lei complementar para fixar o tempo de contribuição e os demais requisitos para a aposentadoria voluntária dos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. As modificações introduzidas nas regras de aposentadoria pelo inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 134-A da Lei Orgânica do município de Vargem Alta somente surtirão efeito após a publicação da lei complementar que fixe o tempo de contribuição e os demais requisitos para a aposentadoria voluntária dos servidores públicos de Vargem Alta. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos a vossa excelência e por seu intermédio aos ilustres pares da Câmara Municipal o projeto de lei que cria o artigo 134-A da Lei Orgânica do município de Vargem Alta e da outras providências. O projeto de lei em pauta tem por objetivo atender à recente emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, mais conhecida como Reforma Previdenciária, que inseriu inúmeras modificações no âmbito constitucional, alterando substancialmente as regras do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Parte das regras introduzidas pela Emenda Constitucional número 103/2019 são aplicadas imediatamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, enquanto outras dependem de alterações legislativas, a serem levadas a efeito pelos respectivos entes federados. Logo, com o escopo de atualizar a Lei Orgânica do município de Vargem Alta, as novas regras introduzidas pela referida emenda constitucional e almejando reduzir o déficit do sistema previdenciário municipal, apresente-se a presente proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica ainda contribuirá para a contenção do crescimento e a mesma redução desse déficit, consubstanciando-se na primeira etapa da modificação do sistema de previdência do município, que dependerá para a sua implantação de posterior aprovação de lei complementar, conforme disposto no artigo 40, parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal.
Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que os mesmos venha a merecer uma acolhida favorável, em virtude de ser um projeto de relevante interesse público, solicitando sua tramitação nos termos do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Vargem Alta, 28 de abril de 2020, Prefeito Municipal João Crisóstomo Altoé. A proposta de emenda orgânica número 01/2020 está em discussão. Vereador Toninho Zanal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero dizer aqui que é uma proposta de emenda muito importante para o município, né? Que tem o IPREVA ali, mas não deixo as minhas palavras aqui. A melhor solução seria, na minha opinião, o jurídico da Câmara com o jurídico do Executivo analisar bem a situação do IPREVA no município de Vargem Alta e está aí, talvez, estando na possibilidade, talvez, de transferir isso para o INSS. Porque, no futuro, isso vai dar danos ao município. Isso já começou, né, que já vem essa aprovação hoje dessa proposta de emenda para que possamos subir a porcentagem lá de 11% para 14%, que somos obrigados a fazer isso, porque o município já está, o IPREVA já está em débito ali, né? Então, eu acho que seria uma boa sugestão o município estar analisando isso do IPREVA, mas não deixa de ser, agora, no momento, uma proposta de emenda importante para o município para estar aí regularizando aí a situação do IPREVA. Obrigado. Hein? A proposta continua em discussão. Vereador Darli. Mais uma vez, boa tarde. Não é esse que o vereador Antônio Olezanol acabou de colocar, né? A proposta ela é para uma regulamentação, essa proposta aqui. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2020. Né? É praticamente uma regulamentação, porque as informações que a gente tinha é que não tinha uma regulamentação muito adequada no IPREVA. E com essa proposta aqui vai poder adequar. A proposta continua em discussão. Vereador Dionísio. É uma proposta, igual aqui está falando da emenda, né, da Lei Orgânica 01/2020. Nós já recebemos essa emenda aqui em 4/5/2020. A mesma emenda que eu estava acompanhando aqui, ela era até na época número 13/2020. Então, essa emenda orgânica do IPREVA. Então, como foi citado aqui, é uma situação delicada para o nosso município, que lá atrás ela foi baixada, né, em 4/5/2020, e hoje nós estamos aqui questionando de novo essa emenda, essa emenda de lei orgânica. Então, essa proposta é um questionamento até para nós, né, para o município, como que vai ser. É uma situação delicada para nós, para o município, sendo que essa emenda chegou aqui no dia 4/5/2020, hoje ela está chegando de novo aqui para nós questionarmos. Então, fica aí, como foi citado aqui, os caros colegas vereadores,
e a gente comenta nos corredores aqui. Às vezes os municípios, nós somos legisladores e fiscalizadores do município, é difícil chegar a uma quantia, uma fatia para nós. Os municípios sempre ficam esquecidos diante de todas as fatias parte financeira do governo, que seja federal ou estadual. Nós ficamos longe disso. Aí chega uma situação dessa, diante dessa lei aqui que foi aprovada, joga para nós uma situação que às vezes nós não temos o conhecimento lá em cima, como que chegou para chegar até nós aqui. Então, é uma situação delicada. Se a gente não aprovar, como foi questionado, como vai ficar o nosso município? E diante de tantas situações que nós estamos passando aqui. Então, são situações delicadas, então eu pediria muito que chegasse aos grandes, que seja lá de Brasília ao Estado, tivesse essa força para que os municípios também pudessem chegar essa fatia, uma fatia para que pudesse ser feito algo dentro do município também pelo Legislativo. Então, são coisas que eu questiono muito. Sempre os municípios têm mais responsabilidade nessas partes, sempre cai a eles. E nós não questionamos sobre essa parte e essa fatia. Então, meu questionamento, ainda estou aqui, vendo aqui, é uma proposta legal para o município, para o IPREVA, mas é uma situação que nós temos que ver muito para o bem da sociedade também. A proposta de emenda continua em discussão. Vereadora Leila. Boa tarde a todos. A gente está vendo que o município precisa seguir a reforma previdenciária. Então, o que a gente está vendo aqui é uma adequação da lei, né, pelo que a gente lê no projeto, vê a mensagem. Então, assim, como houve uma reforma previdenciária no país, o município precisa fazer a adequação da lei orgânica municipal. A lei orgânica, ela precisa ser atualizada dentro da reforma da Previdência. Né? Então, a gente vê aqui que o sistema de previdenciário do município vai depender de outras etapas que vão surgindo, né? Essa aqui é só uma primeira etapa, ainda vem a segunda etapa, né? Daqui uns dias nós vamos estar voltando na segunda etapa, né? Do sistema previdenciário. A gente vai botar uma segunda etapa aqui. Pelo que nós estamos entendendo, porque o município precisa adequar a lei orgânica. Hoje nós não estamos falando aqui, nem votando aqui em percentual. Nós estamos fazendo uma adequação da lei. Então, isso tem que ficar muito claro para o cidadão, principalmente para os servidores de Vargem Alta. Hoje, na Câmara, o que está sendo votada é uma adequação da nova Previdência, da reforma previdenciária do país. Então, os vereadores hoje aqui não estão votando nem em aumento, nem diminuindo a contribuição do servidor, para ficar bem claro. Tá? Então, eu acho que não tem para onde o município correr. O município precisa adequar, né? Porque nós estamos atrelados, como o vereador Almezido me explicou, e a vereadora Gilda também, que são das comissões, que estudaram mais o projeto, que existe também um atrelamento junto ao Ministério Público devido às certidões que o IPREVA precisa estar com ela em dia, porque a legislação e a adequação da lei orgânica que vai estar atrelada a essa certidão para que o IPREVA possa continuar. Como nós temos instituto próprio, como o vereador Toninho citou, que nós, né, em discussões, nós temos as nossas alegações, que não seria o melhor modelo para Vargem Alta, mas hoje se faz necessária essa adequação da lei. Então, para ficar bem claro para todo servidor do município de Vargem Alta, seja ele
atuante ou seja ele já aposentado, ou seja ele pensionista. Ninguém hoje está aqui aumentando a contribuição de nenhum servidor. Obrigada, senhor presidente. Proposta de emenda continua em discussão. Vereador Dionísio. Só uma correção, presidente, aqui que o nosso amigo Perivaldo, secretário, colocou, da proposta da emenda que foi, só teve a mudança da data aqui mesmo. Então, fica aí, como a vereadora Leila falou, é um questionamento fortíssimo para nós, mas o município precisa, e que possamos também ter essa visão também de todas as partes, todos os âmbitos gerais do nosso município. Que seja bom para todos. Obrigado. Vereadora Ana Gabu. Essa lei, essa proposta de emenda, antes dela vir até a nós, ela tinha que ter sido discutida, no meu ponto de vista, com todos os servidores do município. Os servidores do município, aposentado ou pensionista, ou aqueles que estão na ativa, teria que saber do que está se tratando, de criar, de mexer na lei orgânica para se aumentar de 11 para 14 a porcentagem que é retirada do salário. Então, no meu modo de ver, eu vejo que da parte do IPREV ou da parte da prefeitura, teria que ter sido conversado, ter feito uma reunião com todos os servidores que usufruem o IPREV. Então, por esse motivo, eu hoje não sou favorável. Proposta de emenda continua em discussão. Vereador Gabriel. Eu só vou pegar um gancho aqui na palavra da vereadora Leila, porque até o momento, nessa emenda, não fala em contribuição, não fala em valor, não sabe quanto vai cobrar e nem que vai deixar de cobrar. Apenas está falando dos direitos que a pessoa, como trabalhador, vai ter. O tempo de contribuição, a idade, que isso daqui já foi bem claro pela Leila, que está se adequando a uma lei federal pela Previdência Social. Existem itens de portarias pela Previdência Social que leva ao servidor a adquirir direito e a perder direito. Só que dentro dessa forma aqui, nós não estamos falando nada disso, nem de direito, nem de perca de nada. Apenas nós estamos adequando uma lei da Previdência que foi mudada já desde o início do ano passado, e que vem a discussão a fins de emendas, e, porém, o município de Vargem Alta, até o momento, ele nunca se preocupou com o direito do trabalhador. Então, tinha o IPREVA ali, só o IPREVA respondia pelo servidor. Então, hoje, adequando essa lei na lei orgânica, também o município terá que responder pelos direitos do servidor. Então, nós apenas estamos aqui aprovando uma emenda para que seja complementada na lei orgânica, para que o servidor seja amparado de acordo com a lei previdenciária. Proposta de emenda continua em discussão. Vereador Mezino. Como o vereador Gabriel colocou, quando se fala de reforma previdenciária, sempre é bastante delicado. Mas só que é o seguinte, nós não temos como fugir desse debate não, entendeu? Ao meu ver. Inclusive, o Estado já passou por esse processo, diversos municípios já passaram, e nós, até seguindo a questão de tempo perante a lei, nós temos que passar por esse processo desse debate também, e precisa ser feito esse trabalho, esse debate. Então, a questão da proposta, pelo que eu estou analisando, também analisando bastante nas comissões, nós precisamos passar por esse processo. É lógico que depois dessa proposta sendo aprovada, que eu penso que vai ser, nós temos outras etapas, igual a vereadora Leila colocou, que nós vamos ter que passar também, entendeu?
nós temos que ter, em primeiro lugar, penso eu, responsabilidade, pensar que no nosso município, não só hoje, mas pensar no nosso município daí 10 anos, 15 anos. E outra coisa, esse debate com o servidor, eu acho interessante, porque penso eu que lá atrás, quando foi criado o Instituto de Previdência Próprio, ao meu ver, foi um erro, porque se fosse a contribuição ao INSS, seria tudo do mesmo jeito, penso eu. Agora, como está esse déficit aí no Instituto, pode acarretar problemas no futuro, como o vereador Toninho colocou. Por quê? Já imaginou, daí 10 anos, no futuro aí próximo, 10 anos não é tão longe, ou 15 anos, ou mesmo que seja 20 anos, o servidor se aposentar e não ter a certeza que, ao receber o seu pagamento lá de aposentadoria, não ter o recurso lá para pagar. Então, é um assunto delicado, mas é um assunto necessário. Nós precisamos ter a responsabilidade de estar debatendo, acima de tudo, com responsabilidade. Claro, como essa casa sempre defendeu, eu sempre vejo a fala dos colegas aqui, em uma grande preocupação de poder valorizar o servidor, mas também temos que dialogar com o servidor e ver também, pensando no futuro dele, de uma garantia, de uma aposentadoria, que ele vai ter o recurso lá para pagar a sua aposentadoria. Na hora que mais a pessoa precisa, às vezes, daquele recurso, ter a preocupação. Nós vemos acontecer no estado do Rio lá, diversos servidores públicos que, ao vai receber a sua aposentadoria, não tem o recurso lá. Então, nós temos que ter esse diálogo, esse debate com a sociedade, principalmente com os nossos servidores, para ver a garantia deles no futuro, penso eu. Por isso, eu sou a favor aí da proposta. A proposta de emenda continua em discussão. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2020 está em votação. Os vereadores que concordam com a proposta permaneçam sentados. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 9 votos a favor e 1 contra. Por não haver mais matéria de ordem do dia, passaremos para o encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.